Ana tinha 55 anos quando finalmente experimentou seu primeiro orgasmo de verdade. E o que a deixou em estado de choque não foi a explosão de prazer. Foi a revelação, a constatação absolutamente devastadora de que em 30 anos de vida sexual ativa, ela nunca tinha sentido aquilo antes. Nunca. Nem uma única vez. Durante 3 décadas inteiras, ela acreditou estar tendo orgasmos, gemidos, contrações, até aquela sensaçãozinha de alívio, que ela, tadinha, confundia com prazer. Mas quando o verdadeiro orgasmo aconteceu, ela sacou a diferença instantaneamente e desabou. Chorou compulsivamente. Chorou pela mulher que viveu de aparências, que representou um papel. Chorou por todos os anos que foram simplesmente jogados fora. Chorou ao se dar conta de que o corpo dela escondia um tesouro, um potencial de prazer inimaginável. A renomada sexóloga Silvia Olmedo acompanhou de perto essa transformação e revelou uma verdade que milhões de mulheres maduras precisam desesperadamente ouvir. Se você tem a menor dúvida de que já experimentou um orgasmo real, a resposta é não. O que aconteceu com ela acontece em silêncio com milhões de mulheres por aí. E o mais perturbador de tudo é que a maioria nunca vai descobrir. Vão passar a vida inteira acreditando piamente que aquela mixaria que sentem é tudo o que existe, que o prazer sexual feminino se resume a isso mesmo, uma sensaçãozinha agradável, um breve alívio, talvez uma conexão emocional superficial com o parceiro. Só que Silvia Olmedo, em seus estudos exaustivos com mais de 5.000 mulheres acima dos 45 anos, descobriu algo devastador. 72% delas nunca sequer chegaram perto de um orgasmo verdadeiro. E o mais chocante, 83% dessas mulheres juravam de pés juntos que tinham orgasmos regularmente. Elas desenvolveram, sem saber, respostas condicionadas. Seus corpos aprenderam a simular as reações esperadas. Gemidos no momento certo. Contrações musculares completamente voluntárias. Respiração ofegante e apaixonada. Até mesmo aquela sensação de relaxamento pós-orgasmo. Tudo isso pode acontecer. Acredite, sem que um único neurônio do circuito do prazer genuíno seja ativado. O segredo mais bem guardado da sexualidade feminina, o tabu que ninguém ousa mencionar, é essa vergonha paralisante de não ter certeza. Você passa anos, décadas, acreditando que leva uma vida sexual normal, até, quem sabe, satisfatória. E então, de repente, surge aquela perguntinha traiçoeira, sussurrada no fundo da sua mente. Será que eu realmente sei o que é um orgasmo? Só que verbalizar essa dúvida parece impossível. Porque admitir a dúvida é admitir que você talvez tenha desperdiçado anos da sua vida. É admitir que você fingiu por tanto tempo, que nem consegue mais diferenciar o que é real do que é pura atuação. É encarar a possibilidade aterrorizante de que seu parceiro nunca realmente te proporcionou prazer. Ou pior ainda, que você nunca se permitiu sentir prazer de verdade. Então, a maioria das mulheres simplesmente enterra essa dúvida, empurra lá para o fundo da consciência e continua vivendo como se soubesse, como se tivesse certeza absoluta, como se estivesse tudo bem. Só que não está tudo bem. E quanto mais o tempo passa, mais pesada fica essa dúvida, calada, sufocada. Vamos chamá-la de Ana. Aos 55 anos, ela tinha tudo o que a sociedade espera de uma mulher madura e bem-sucedida. Uma carreira estável, um casamento de 28 anos, 2 filhos adultos e uma vida sexual que ela descrevia, sem pestanejar, como satisfatória. 2 vezes por semana, religiosamente. Ela sempre teve orgasmos, ou, pelo menos, era nisso que ela acreditava. Quando o marido fazia aquele movimento especial, ela sentia alguma coisa, uma tensãozinha crescendo,
uma vontadezinha de contrair os músculos. E então ela gemia, contraía, respirava fundo. E aquilo passava. Depois vinha uma sensação de alívio, de missão cumprida, de intimidade compartilhada. Durante anos e anos, ela nunca questionou se aquilo era tudo. Nunca se perguntou se existia algo mais. Até que, aos 52 anos, ela começou a perceber uma coisa estranha. Depois do sexo, ela sentia uma inquietação, como se o corpo dela estivesse esperando por algo que nunca chegava. Como se existisse uma porta trancada dentro dela, que ninguém, jamais, tinha aberto. Ela tentou ignorar, mas a sensação só crescia. Foi então que Ana fez algo que mudaria a vida dela. Para sempre. Ela começou a se tocar sozinha, não daquela forma rápida e sem graça, que ela fazia de vez em quando, mas com curiosidade, com tempo, sem a menor pressa de chegar a lugar nenhum. E foi durante uma dessas explorações, 3 anos depois, aos 55, que a mágica aconteceu. Ela nem estava tentando ter um orgasmo. Estava apenas sentindo, explorando, mapeando as sensações do próprio corpo. E, de repente, algo começou a se formar. Não era aquela tensão muscular que ela já conhecia tão bem. Era algo muito mais profundo, mais incontrolável, mais avassalador. Ela sentiu ondas começando no centro do corpo e se espalhando. Seu cérebro desligou completamente. Por 7 segundos, ela deixou de existir como pessoa pensante e se transformou em pura sensação. E quando voltou, ela estava tremendo, chorando, em estado de choque absoluto, porque, naqueles 7 segundos, Ana entendeu uma verdade devastadora. Em 30 anos, ela nunca tinha tido um orgasmo de verdade. Nunca. Nem uma única vez. Sylvia. Olmedo explica que essa descoberta tardia é muito mais comum do que a gente imagina. E a razão está na forma como as mulheres são condicionadas desde a mais tenra idade. A maioria das mulheres não aprende sobre prazer sexual através da própria experiência. Elas aprendem através do que veem em filmes, do que leem em revistas, do que os parceiros esperam. E, principalmente, através da performance. Desde a primeira experiência sexual, muitas mulheres já estão fingindo, não necessariamente de forma consciente ou manipuladora, mas porque elas acreditam, ingenuamente, que aquilo que estão sentindo é o que deveriam estar sentindo. O parceiro faz determinado movimento. A mulher sente alguma coisa. Ela interpreta aquele alguma coisa como um orgasmo, porque é o que ela espera sentir naquele momento. E então, ela reage da forma que aprendeu que mulheres reagem quando têm orgasmos. Ela geme, contrai, arqueia as costas e, com o tempo, essa performance se torna automática. O corpo aprende a responder aos estímulos com as reações esperadas. Cria-se um circuito neural de resposta condicionada, e esse circuito pode funcionar perfeitamente durante décadas, sem que o circuito do prazer genuíno seja ativado uma sequer vez. O que diferencia, então, um orgasmo verdadeiro de um orgasmo fabricado? Sylvia Olmedo identificou 7 características neurológicas distintas. Primeiro, o orgasmo verdadeiro é involuntário, no nível mais profundo. Você não pode iniciar um orgasmo real com força de vontade. Você não pode controlá-lo. Você não pode decidir quando ele vai acontecer, ou quanto tempo vai durar. Ele te atravessa, sem pedir a menor permissão. O orgasmo fabricado, por outro lado, tem sempre um elemento de controle. Você sente a tensão crescendo e decide quando contrair os músculos. Você pode acelerar ou desacelerar. Você pode até interromper, se quiser. Segundo, o orgasmo verdadeiro.
desliga completamente o córtex pré-frontal. Por alguns segundos preciosos, você perde a capacidade de pensar, analisar, julgar. Você não está presente como pessoa. Você é apenas sensação pura. No orgasmo fabricado, você permanece consciente o tempo todo. Você pode pensar: está funcionando, ele está gostando, já posso parar. Terceiro, o orgasmo verdadeiro gera ondas que se expandem involuntariamente pelo corpo. Não são contrações que você produz, são contrações que acontecem em você. Quarto, após o orgasmo verdadeiro, existe uma saciedade profunda, um relaxamento completo. Uma sensação de plenitude que pode durar horas. Após o orgasmo fabricado, existe alívio, mas frequentemente vem acompanhado de uma inquietação sutil, uma sensação de que algo ficou faltando. Ana passou 3 meses em estado de luto. Ela tinha descoberto algo extraordinário sobre seu próprio corpo, mas, ao mesmo tempo, tinha que processar a perda de 30 anos. Todas aquelas vezes que ela acreditou estar conectada sexualmente com o marido. Todas aquelas vezes que ela disse: "Eu também gostei". Todas aquelas performances que ela confundiu com prazer real. E agora, ela tinha que decidir o que fazer com essa descoberta. Ela poderia guardar para si, continuar fingindo com o marido e explorar o prazer verdadeiro apenas sozinha. Muitas mulheres fazem essa escolha, porque revelar a verdade parece cruel demais. Como dizer ao parceiro de décadas que você nunca realmente sentiu o que ele acreditava estar te dando? Mas Ana tomou outra decisão. Ela contou para o marido. E foi uma das conversas mais difíceis da vida deles. A reação inicial dele foi exatamente o que ela temia. Ele se sentiu enganado, traído. Questionou se ela realmente o amava. Se o casamento inteiro tinha sido uma mentira. Ana precisou explicar algo que Silvia Olmedo ensina. Fingir orgasmos não é necessariamente sobre enganar o parceiro. É sobre enganar a si mesma. Ela realmente acreditava estar tendo orgasmos. Ela realmente acreditava que aquilo era tudo o que existia. Ela não sabia que seu corpo era capaz de algo mais profundo. E durante semanas, eles não fizeram sexo. Ficaram apenas conversando, processando, desconstruindo 30 anos de padrões estabelecidos. E então Ana propôs algo que salvou a vida sexual deles. Ela sugeriu que começassem do zero, como se fossem 2 adolescentes descobrindo a sexualidade pela primeira vez, sem expectativas, sem performance, sem pressa de chegar ao orgasmo, apenas explorando, sentindo, aprendendo juntos o que realmente dava prazer a ela. O marido de Ana aceitou. E o que aconteceu nos meses seguintes foi uma transformação que nenhum dos dois esperava. Eles começaram devagar, tocando sem objetivos. Ela guiava a mão dele, mostrava o que gostava. E pela primeira vez em décadas, ela não estava performando, estava apenas sentindo. E ele, pela primeira vez, estava realmente prestando atenção nas reações genuínas dela. Não nos gemidos ensaiados, não nas contrações voluntárias, mas nos tremores involuntários, nas mudanças na respiração, nos pequenos sons que escapavam sem controle. Durante 2 meses, eles não buscaram orgasmo, apenas prazer, conexão, sensações novas. E então, numa noite, aconteceu. Ele estava tocando ela de uma forma completamente diferente de tudo que tinham feito antes. Devagar, presente, atento. E Ana sentiu aquela onda começando a se formar. Ela quis avisar, quis dizer: está vindo. Mas Silvia Olmedo tinha ensinado: não fale, não pense, apenas sinta. E ela se rendeu completamente. O orgasmo a atravessou com uma força que a deixou sem ar. Ondas e mais ondas. Contrações profundas que ela não estava produzindo. 7 segundos de dissolução total.
E quando voltou, ela abriu os olhos e viu o marido olhando para ela com uma expressão de espanto absoluto. Ele sussurrou: "Isso foi diferente de tudo." E ela apenas conseguiu acenar com a cabeça, ainda tremendo. Aquela noite mudou o casamento de Ana para sempre, porque pela primeira vez em 28 anos, eles tinham compartilhado prazer verdadeiro, não performance, não expectativa, mas êxtase genuíno. Silvia Olmedo diz que a história de Ana representa uma revolução silenciosa que está acontecendo com mulheres maduras ao redor do mundo. Pela primeira vez na história, mulheres acima de 45 anos estão se dando permissão para questionar narrativas que aceitaram a vida inteira. Estão se perguntando: o que eu realmente sinto? O que eu realmente quero? O que meu corpo realmente é capaz de sentir? E essas perguntas estão levando a descobertas que transformam vidas. Porque a verdade é essa: a maioria das mulheres nunca recebeu educação sexual real sobre prazer feminino. Receberam instruções sobre reprodução, sobre evitar gravidez, sobre evitar doenças, mas ninguém ensinou como funciona o circuito do prazer no cérebro feminino. Ninguém explicou a diferença entre excitação e desejo, entre orgasmo e contrações musculares voluntárias, entre performance e rendição. Então, a maioria das mulheres passou a vida inteira navegando a sexualidade através de tentativa e erro, e muitas desenvolveram padrões que parecem funcionais, mas que nunca ativam o verdadeiro potencial de prazer que o corpo feminino possui. O circuito do orgasmo feminino é uma das estruturas neurológicas mais complexas que existem. Envolve regiões do cérebro relacionadas a prazer, memória, emoção, toque, propriocepção e até espiritualidade. Quando um orgasmo verdadeiro acontece, dezenas de regiões cerebrais se iluminam em sincronia perfeita. E então, no momento do clímax, o córtex pré-frontal desliga completamente. É por isso que mulheres descrevem a sensação de deixar de existir por alguns segundos. Porque, literalmente, a parte do cérebro responsável pelo senso de self para de funcionar. Você se dissolve, vira energia pura, e então, lentamente, volta. Mas um orgasmo fabricado não ativa essas regiões. Ele acontece principalmente no nível muscular. Contrações voluntárias dos músculos pélvicos, alguma ativação nas regiões motoras do cérebro. Mas não há dissolução, não há êxtase, não há aquela sensação de ser atravessada por algo maior que você mesma. É como comparar acender um fósforo com presenciar uma explosão de fogos de artifício. Tecnicamente, ambos produzem luz, mas a experiência é completamente diferente. Ana levou mais 6 meses para se tornar realmente fluente na linguagem do próprio prazer. E uma das descobertas mais importantes que ela fez foi esta: ela precisava de muito mais tempo do que imaginava. Durante 30 anos, o sexo com o marido durava entre 8 e 15 minutos, e ela acreditava que aquilo era suficiente. Mas agora, ela descobriu que seu corpo precisava de no mínimo 30 minutos de toque intencional antes de começar a se abrir para o prazer profundo. Não porque ela fosse lenta, mas porque o circuito do prazer feminino precisa de tempo para se ativar completamente. Precisa que a mente se acalme, que o corpo relaxe, que a excitação se transforme em desejo, que o desejo se transforme em rendição, e rendição não pode ser apressada. Outra descoberta: ela precisava de um tipo de toque completamente diferente do que recebia antes. Mais lento, mais presente, mais variado. Não aquele movimento repetitivo mecânico que ela achava que funcionava, mas um toque que respondia às mudanças sutis no corpo dela, que acelerava quando ela se abria, que desacelerava quando ela precisava processar a intensidade, um toque que dançava com ela, em vez de performar sobre ela. E talvez a descoberta mais revolucionária: ela precisava parar de tentar ter orgasmo durante décadas.
Ana fazia sexo com um objetivo: chegar ao clímax. E quando ela focava nesse objetivo, o corpo ficava tenso, a mente ficava monitorando. Já está perto? Está funcionando? Devo gemer agora? Esse monitoramento constante impedia a rendição, porque você não pode se render enquanto está controlando. Você não pode se dissolver enquanto está observando. Então, Silvia Olmedo ensinou a Ana um princípio que transforma vidas. Foque no prazer, não no orgasmo. Quando você para de perseguir o clímax e apenas se permite sentir cada sensação que surge, algo mágico acontece. O corpo relaxa, a mente aquieta, e em algum momento, quando você está completamente presente no prazer do agora, o orgasmo acontece naturalmente. Não porque você tentou, mas porque você parou de tentar. Hoje, aos 57 anos, Ana tem uma vida sexual que ela nunca imaginou possível. Ela tem orgasmos múltiplos, regularmente. Não aquelas contrações repetitivas que ela confundia com orgasmos múltiplos antes, mas ondas distintas de êxtase que a atravessam em momentos diferentes. Às vezes, durante o mesmo encontro sexual, ela tem 3 ou 4 experiências de dissolução completa, cada uma com qualidade diferente, cada uma revelando uma camada mais profunda de prazer. E o mais surpreendente, quanto mais ela tem orgasmos verdadeiros, mais fácil fica ter orgasmos verdadeiros. Porque o cérebro está formando caminhos neurais novos, está aprendendo o mapa do prazer genuíno, está se tornando fluente numa linguagem que ficou adormecida durante décadas. Mas a transformação de Ana não foi apenas física, foi emocional, psicológica, até espiritual. Porque quando você passa 30 anos fingindo prazer, você não está apenas fingindo para o parceiro. Você está fingindo para si mesma. Você está dizendo ao próprio corpo: o que você sente não importa. O que importa é a performance, a aprovação, a manutenção da paz. E quando você finalmente para de fingir e começa a sentir de verdade, você está dizendo ao próprio corpo: você importa. Seu prazer importa. Sua verdade importa. E essa mudança de mensagem transforma tudo. Ana se tornou mais assertiva no trabalho, mais honesta nos relacionamentos, mais conectada consigo mesma. Porque ela aprendeu que a verdade, mesmo quando dolorosa, é sempre mais libertadora que a mentira confortável. Agora pense comigo. Se você é uma mulher acima de 45 anos, você provavelmente já se fez essa pergunta pelo menos uma vez. Será que eu sei o que é um orgasmo de verdade? E talvez você tenha empurrado essa pergunta para longe, porque enfrentá-la parece assustador demais. Mas Silvia Olmedo quer que você saiba. Fazer essa pergunta não é admitir fracasso. É demonstrar coragem. Porque a maioria das mulheres prefere viver na dúvida confortável do que enfrentar a possibilidade de uma verdade desconfortável. E se você está se perguntando agora: como eu sei se o que sinto é orgasmo verdadeiro ou fabricado? Silvia oferece um teste simples: orgasmo verdadeiro. Não deixa dúvidas. Quando acontece, você sabe. Não é algo que você precisa interpretar ou analisar. É uma experiência tão distinta, tão avassaladora, tão inequívoca, que não há espaço para questionamento. Então, se você tem dúvidas, se você não tem certeza, se você está tentando decidir se aquilo que sentiu foi ou não foi, Silvia diz com gentileza, mas com clareza: ainda não foi. E isso não é uma sentença, é um convite. Se você descobrir que passou anos, talvez décadas, sem experimentar prazer sexual verdadeiro, você tem 2 escolhas. Você pode enterrar essa descoberta e continuar como está. Ou você pode fazer o que Ana fez. Você pode decidir que nunca é tarde para começar, que seu corpo ainda é capaz de prazer profundo, que você merece experimentar o potencial completo da sua sexualidade e que os próximos 20, 30,
40 anos da sua vida podem ser radicalmente diferentes dos anos que você já viveu. Se você se identificou com essa jornada de descoberta, se essa verdade tocou algo profundo em você, considere usar o Super Thanks logo abaixo do vídeo. É a forma de apoiar conteúdos que trazem conversas honestas sobre sexualidade madura. Cada contribuição ajuda a quebrar o silêncio que mantém milhões de mulheres presas em performances que confundem com prazer. Mas a história de Ana não é única. Silvia Olmedo documentou centenas de casos semelhantes, e cada um revela nuances diferentes dessa jornada de descoberta. Tem Mariana, que aos 58 anos teve seu primeiro orgasmo verdadeiro durante a masturbação, e ficou tão assustada com a intensidade que parou imediatamente. Levou 3 semanas para reunir coragem de tentar novamente, porque a sensação era tão poderosa, tão avassaladora, que ela não sabia se conseguiria suportar. Silvia explica que essa reação é mais comum do que parece. Mulheres que passaram décadas sem experimentar prazer profundo frequentemente têm medo da própria capacidade de sentir. É como se o corpo tivesse estado adormecido por tanto tempo que o despertar assusta. E tem Beatriz, que aos 61 anos descobriu que nunca tinha tido orgasmo e decidiu não contar para o marido. Em vez disso, ela começou a se masturbar regularmente. Aprendeu sozinha como seu corpo funcionava. E então, sutilmente, começou a guiar o marido durante o sexo. Segurar a mão dele, ajustar a velocidade, mostrar o ritmo, sem dizer explicitamente que estava ensinando. E 6 meses depois, ela teve seu primeiro orgasmo com ele. O marido ficou radiante, acreditando ter descoberto algo novo, e Beatriz deixou ele acreditar nisso, porque para ela, o que importava não era quem recebia o crédito. Era finalmente sentir prazer verdadeiro. Silvia Olmedo desenvolveu um protocolo específico para mulheres que descobrem tardiamente que nunca tiveram orgasmo real. Ela chama de protocolo de reconexão com o prazer autêntico, e tem 5 fases. Primeira fase: reconhecimento sem julgamento. Você precisa aceitar que passou anos, talvez décadas, sem conhecer seu próprio potencial de prazer. E precisa fazer isso sem se culpar, porque a culpa paralisa, a vergonha paralisa. E você precisa de coragem, não de paralisia. Segunda fase: pausa na performance. Durante pelo menos 4 semanas, você para completamente de fingir. Se você não está sentindo prazer, você não simula prazer. Se o parceiro percebe e pergunta o que está acontecendo, você responde com honestidade: estou aprendendo a sentir de verdade. Essa fase é crucial, porque quebra o circuito automático de resposta fabricada. Terceira fase: exploração solo intencional. Você dedica pelo menos 20 minutos, 3 vezes por semana, para tocar o próprio corpo com curiosidade, sem o objetivo de ter um orgasmo, apenas mapeando o que realmente te dá prazer. E Silvia Olmedo insiste: não use vibrador nessa fase, porque você precisa aprender a linguagem do seu próprio toque, precisa desenvolver sensibilidade, precisa descobrir os caminhos naturais do prazer no seu corpo. Quarta fase: comunicação vulnerável. Você compartilha suas descobertas. Se você tem um parceiro, você mostra o que aprendeu, guia a mão dele, ensina o ritmo e, principalmente, você dá permissão para ele ver você vulnerável, ver você tremendo, ver você perdendo o controle, ver você realmente sentindo em vez de performando. Quinta fase: integração. Você traz essas descobertas para a vida sexual regular e entende que isso é um processo contínuo, que você vai continuar aprendendo, que seu corpo vai continuar revelando camadas novas de prazer conforme você se aprofunda nessa jornada. Ana seguiu esse protocolo sem saber que era um protocolo. Ela fez instintivamente o que Silvia Olmedo depois sistematizou. E hoje ela treina outras mulheres. Não formalmente,
Mas quando amigas comentam sobre a vida sexual, Ana faz perguntas. Você realmente sente prazer ou você está performando? Você já teve aquela sensação de dissolução completa? Você sabe a diferença entre alívio e êxtase? E, frequentemente, essas perguntas plantam sementes. Semanas depois, uma amiga volta e diz: Você me fez pensar, e eu acho que nunca senti o que você está descrevendo. E Ana responde: Então você tem uma descoberta maravilhosa esperando por você. Uma das coisas mais surpreendentes que Silvia Olmedo descobriu é que mulheres que têm seu primeiro orgasmo verdadeiro após os 50 anos frequentemente desenvolvem uma vida sexual mais rica do que mulheres que sempre tiveram orgasmos. Por quê? Porque elas não dão nada como garantido. Cada orgasmo é valorizado, cada sensação é apreciada. Elas não caem na rotina mecânica. Elas permanecem curiosas, presentes, gratas. Ana diz que toda vez que ela tem um orgasmo verdadeiro, ela sente gratidão profunda, não só pelo prazer, mas pela descoberta, pela coragem que teve de enfrentar a verdade, pela escolha que fez de não aceitar uma vida de performances. E essa gratidão intensifica tudo. Torna cada experiência mais significativa, mais conectada, mais transcendente. E tem outro elemento que Silvia Olmedo considera revolucionário. Quando mulheres maduras descobrem o prazer sexual verdadeiro pela primeira vez, elas frequentemente experimentam um despertar que vai muito além do quarto. Ana notou que depois de começar a ter orgasmos reais, ela se tornou mais assertiva em todas as áreas da vida. Começou a dizer não para coisas que não queria fazer. Começou a pedir o que precisava no trabalho. Começou a estabelecer limites com familiares. E no começo, ela não conectou essas mudanças com sua transformação sexual. Mas Silvia explica a ligação. Quando você passa décadas priorizando a performance sobre a autenticidade, quando você aprende que seu prazer importa menos que agradar os outros, você desenvolve um padrão, e esse padrão se infiltra em tudo. Então, quando você quebra esse padrão na área mais íntima da vida, quando você finalmente prioriza sua própria verdade e seu próprio prazer, você está criando um novo circuito neural. E esse circuito começa a operar em todos os contextos. Você para de performar no trabalho. Você para de fingir interesse em conversas que te entediam. Você para de dizer, está tudo bem quando não está. Você se torna, finalmente, autêntica. E a autenticidade, Silvia diz, é o afrodisíaco mais poderoso que existe. Ana hoje, aos 57 anos, não se arrepende dos 30 anos que passou sem conhecer o prazer verdadeiro. Ela diz que aqueles anos foram necessários, porque a mulher que ela era aos 25 não teria tido coragem de fazer essa jornada. A mulher que ela era aos 35 ainda estava tentando agradar todo mundo. Mas a mulher que ela se tornou aos 55 tinha sabedoria suficiente para enfrentar verdades duras. Tinha coragem suficiente para mudar padrões de décadas. E tinha amor próprio suficiente para priorizar seu prazer sem culpa. Então, de certa forma, essa descoberta só poderia ter acontecido na maturidade. Só poderia ter acontecido quando ela finalmente estava pronta para recebê-la. Ana tem uma mensagem para mulheres que estão onde ela estava aos 52 anos, sentindo aquela inquietação, aquela dúvida sussurrada, aquela sensação de que talvez exista algo mais. Ela diz: confie nessa inquietação. Ela não é neurose, não é ingratidão, não é querer demais. É seu corpo tentando te dizer que existe uma porta trancada dentro de você, e você tem a chave. Sempre teve. Você só precisa de coragem para usá-la. E quando você abrir essa porta, quando você finalmente experimentar o que seu corpo sempre foi capaz de sentir,
Você vai entender por que Ana chora até hoje quando fala sobre sua descoberta aos 55 anos. Não são lágrimas de tristeza pelos anos perdidos. São lágrimas de gratidão por ter encontrado a verdade enquanto ainda tinha tempo de viver nela. Porque ela tem agora, aos 57 anos, o que a maioria das mulheres nunca terá em vida inteira. Ela tem a experiência do prazer sexual verdadeiro. E nada nunca mais será como era antes. Agora me conta nos comentários. Com que idade você teve sua primeira experiência de prazer sexual verdadeiro? Ou você ainda está em busca dessa descoberta? Vamos criar um espaço seguro para compartilhar essas verdades.